Fala pessoal, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez só mais um vídeo aí no canal. Hoje vai ser um vídeo diferente, a gente não vai fazer um vídeo do Uno, vamos fazer um vídeo do Prisma aqui. Uma coisa que eu tô querendo fazer tem bastante tempo nesse carro e eu acho que eu vou botar em prática hoje, que vai mudar completamente aqui a aparência do carro. Nesse vídeo aqui eu pretendo desmontar esse carro inteiro, pelo menos os acabamentos externos dele, e fazer a pintura deles na cor do carro. Esse carro aqui, como vocês sabem, o meu carro do dia a dia é um Prisma 2010, ele é 1.0, né? Mas ele é aquele completo sem ar, ele tem direção hidráulica, tem vidro elétrico, só não tem um ar-condicionado. E é o carrinho que eu e meu irmão usamos aí o dia inteiro para fazer todos os corres do dia, e é ele que possibilita a gente poder mexer no Uno com mais calma, justamente por a gente ter a possibilidade, né, de ter outro carro aqui. É um carro econômico, um carro com uma manutenção muito barata, é um carro que eu gosto pra caramba. E a gente tem feito algumas modificações nele, devagarinho assim, coisas simples também, que não façam o carro ficar parado muito tempo. E eu quero aproveitar esse momento que eu vou ter que fazer algumas pinturas ali no intake que a gente tá fazendo aqui pro Uno, tá fabricando um intake em PVC, falta só a pintura, fabricar uma barra de torção aqui, ó, sob medida pro Uno. Eu já vou ter que mexer com pintura e eu aproveitei para botar essa vontade que eu tenho já há bastante tempo em prática, que é pintar os acabamentos externos desse carro na cor do carro. Ele, apesar de ter os opcionais por dentro, menos o ar-condicionado, por fora ele é um carro bem simples. Ele não tem rodas de liga leve e não tem os acabamentos pintados na cor do carro. E é o que eu vou fazer aqui. Eu mandei fazer a tinta do carro, vocês estão vendo que até tá sem a tampa ali do combustível. Eu mandei fazer meio quarto de tinta, que eu acho que é o suficiente para eu pintar os acabamentos externos aqui na cor do carro e deixar o carro com o visual do carro mais completo, do carro com todos os acabamentos pintados. Vou fazer tudo nesse vídeo aqui, a gente vai desmontar esse carro inteiro, vamos preparar tudo para pintura, vamos fazer a pintura e vamos instalar. Ele tá sujo aí porque a gente ainda vai fazer o polimento dele num outro vídeo, vou fazer o polimento completo desse carro. Vai ficar muito top essa geral que eu vou dar nele. O que eu pretendo pintar aqui? A gente pretende pintar a capa do retrovisor, as maçanetas e o friso de porta na cor do carro, em prata. E para fazer todo esse processo, a gente vai ter que aplicar um fundo, né? Antes disso, vem uma seladora para fazer a aplicação de tinta em plástico. Vem um fundo, né? Que é o primer de enchimento, para a gente remover toda essa textura que o plástico originalmente tem. E depois a gente vai vir com a pintura. A pintura desse carro é diferente da pintura do Uno. No caso, a pintura aqui é uma pintura, a tinta é em poliéster, então além da tinta, a gente tem que vir com verniz, aplicar o verniz na peça para ela ficar exatamente igual. É a primeira vez que eu tô pintando em poliéster, mas eu acho que dá pra gente tirar de letra e deixar um acabamento legal. Não é a pintura de uma peça inteira, é a pintura de pequenas peças, então eu acho que, por mais que a gente não consiga aqui na garagem um acabamento profissional, acho que não vai estar tão aparente, justamente porque as peças são pequenas. Porém, além disso, eu pretendo fazer outro tipo de pintura. Na verdade, eu vou pintar as peças externas em prata, porém, algumas peças eu vou mudar para Black Piano, que é o caso justamente do retrovisor por completo. Dá pra ver aqui que a gente colocou isso filme no carro, adesivamos as colunas ali de Black Piano, o teto também tá de Black Piano, e eu acho que ficaria muito legal para completar toda a parte da janela aqui, o acabamento do retrovisor junto com essa parte de baixo aqui, ó, em Black Piano, também aquele acabamento traseiro ali pintado em Black Piano. Eu pensei talvez em adesivar, porém, como eu ia ter que pintar o lado de cá, por causa que é muito difícil de fazer essas curvas no adesivo, pelo menos para mim, eu vou acabar pintando lá também. E além dessas peças, eu também pretendo pintar os braços aqui, ó, dos limpadores de para-brisa. Eles acabam ficando um pouco ressecados com o tempo, né, esbranquiçados, nem ressecado porque não é de plástico, mas acaba ficando meio desbotado com o tempo de tanto pegar sol. E também vou pintar o acabamento ali da churrasqueira que o pessoal fala de Black Piano. Eu acho que vai fazer um conjunto completo de tudo Black Piano por cima do carro e nas laterais, e a parte da lateral dele aqui que tem as maçanetas e o friso, a gente vai pintar de prata para dar uma sumida aqui e deixar ele mais próximo do carro completo. No caso do retrovisor aqui, o carro completo ele tem essa parte aqui toda em preto plástico, igual é aqui, só essa capa que tem uma capa aqui, ó, que é prata. No meu caso, eu vou pintar o resto de Black Piano e a capa de prata. Eu acho que vai ficar bem bacana, porque no meu caso aqui é um carro básico. Esse serviço eu acredito que agrega valor de revenda no carro, justamente por a gente tá seguindo um padrão original de fábrica, né, que é pintar os acabamentos externos aqui de prata. Os outros acabamentos que eu vou pintar de Black Piano é mais por gosto pessoal mesmo, acredito que não agregue tanto, mas eu acho que vai deixar o visual do carro mais bonito. Então, querendo ou não, agrega também no valor final de revenda do carro, e eu acredito que o valor que eu vou gastar aqui, principalmente porque eu que vou estar fazendo o serviço, é bem irrisório pro retorno que eu vou ter. Então bora lá que eu vou desmontar isso aqui tudo e mostro pra vocês as peças todas desmontadas na bancada lá.
Tá aí, pessoal, primeira etapa aqui concluída. Eu apliquei o primer aqui e a seladora em todas as peças aqui. Apliquei meio na correria aqui, preferi não filmar, que tá uma bagunça aqui, eu tô fazendo várias coisas ao mesmo tempo, mas é bem simples, é só fazer a aplicação. Aqui tem 2 a 3 demãos de primer, eu tô aplicando tudo com o compressor, mas tudo que eu tô fazendo aqui é possível fazer com latinha de spray. No final do vídeo a gente vai comentar sobre isso, como é que faz isso daqui em casa se você não tem compressor, beleza? Mas aqui no caso, eu lixei as peças, igual eu mostrei pra vocês, lavei elas antes, né? Lixei as peças com a lixinha 120, depois limpei todas com desengraxante, né? E apliquei a seladora, né? A seladora é uma simples camada, é um produto transparente, ela serve para melhorar a aderência de qualquer pintura em peças plásticas também, e aquelas peças que costuma você trabalhar ela, igual paralama de moto, acaba trincando a tinta. A seladora previne isso e não deixa a tinta trincar, a tinta trabalha junto com a peça. Aqui as peças são bem rígidas, mas é sempre bom usar seladora em peças plásticas. Então aplicou a seladora, depois veio com o primer de enchimento, que é justamente a intenção dele é eliminar a textura que tem no plástico. Então agora eu vou passar a lixinha, né? Provavelmente uma 320 ou uma 400, lixa d'água, para tirar todas as imperfeições. O primer ainda copia um pouco, né? Ele dá uma suavizada na textura, mas ele copia um pouco. Então a gente vai lixar todas essas peças aí com a lixa 320 para deixar a textura dela fininha, e aí depois a gente parte para pintura. No caso aqui da peça da churrasqueira, eu optei em não aplicar primer nela, justamente porque é uma peça muito difícil de lixar entre aqui essas aretas aqui por dentro. Então eu acredito que quando eu lixar aqui por fora e não lixar aqui, provavelmente a pintura vai ficar diferente. Então eu vou simplesmente aplicar a seladora e jogar a tinta em cima. Muito provavelmente o acabamento vai ficar mais grosseiro que essas outras peças aqui, mas como é uma churrasqueira, fica ali na frente do carro, praticamente tampada, né, pelo capô, eu não vou me importar muito com isso. Vamos ver como é que vai ficar o resultado, a gente compara no final como que vai ficar o resultado da pintura ali e da pintura aqui com o lixamento do primer, beleza? Tá aí, pessoal, finalizei a pintura, pintei as peças em prata, igual eu falei pra vocês, pintei as peças em preto, também, igual eu falei pra vocês, mudei um pouco o raciocínio aqui, meu irmão tava olhando e acabou que a gente mudou de opinião, pintamos os retrovisores todos de preto, acho que vai ficar legal, toda aquela parte do vidro ali, tudo de preto, né, a coluna já tá em preto, os vidros já estão com o filme, pintei também aqui essa parte em preto, falei, eu vou deixar os retrovisores tudo em preto, tem alguns carros que já estão saindo mais ou menos nesse estilo, a gente olhou, Compass é assim, mas a coluna dele também é assim, mas enfim, se eu não me engano o Jetta também, GLI, que é sedã também, né, tem os retrovisores, tem alguns modelos que tem retrovisores pretos também, então acho que ficaria legal junto com a parte aqui da churrasqueira, né? Então pintei tudo de preto, tanto a capa quanto os retrovisores também, acho que vai ficar legal instalado lá. Já as maçanetas, né, foi as únicas peças que eu pintei de prata justamente para equivaler ali na lateral do carro, e também mudamos de opinião. Os frisos a gente vai eliminar. A ideia inicial era pintar os frisos de prata para dar uma disfarçada, porém depois que eu removi ali, eu cheguei à conclusão que dá para tirar os frisos e deixar sem nada. Então vou tirar a cola ali e vou fazer um polimento ali da porta ali, dar uma lavada no carro, que ele tá bastante sujo, eu tive que andar com o carro sem esses apetrechos aqui. Na verdade eu botei os retrovisores ali só para dar uma volta ali, mas tive que tirar para terminar aqui o acabamento, enfim, mas o carro tava andando sem as maçanetas, sem nada, então já vou montar ali para facilitar, vou dar uma lavada no carro, mas pra frente a gente vai fazer um polimento completo nele, porque eu gostei bastante do resultado aqui, principalmente da pintura poliéster. Eu nunca tinha pintado com poliéster, né? A gente fez a pintura do Uno tudo em PU, que é uma tinta mais fácil de ser pintada, justamente porque não tem a aplicação do verniz em seguida, né? Então essa foi a primeira experiência que eu tive utilizando o compressor aqui com poliéster, e o acabamento ficou muito bom, gostei bastante do brilho do verniz que eu usei, que é o mesmo verniz que a gente usou nas lanternas do Uno, e dá pra ver aí, ó, que o resultado ficou excelente. Agora eu vou fazer a montagem delas aqui, lubrificar tudo direitinho, fazer a montagem do miolo aqui da chave, tudo certinho, vou montar os retrovisores com a capa, e depois eu acredito que aqui nem vai precisar de um polimento, de tão brilho que tá e de tão bom que ficou. Então vou fazer a montagem disso aqui tudo, vou instalar no carro, a gente vai ver como que vai ficar o resultado final lá, se mudou bastante o layout do carro ali com essas peças pintadas, beleza? Tá aí, rapaziada, finalizado. Demorei um certo tempinho, né, mas pra vocês foi bem rápido. Fiz a lavagem no carro inteiro, tava merecendo, né, não poderia instalar as peças todas pintadinhas no carro sujo, né. Acabei lavando e vou mostrar aqui como que ficou. Deu uma mudada muito grande, o pessoal aqui da rua falou que parecia que eu tinha pintado o carro, só que na verdade a gente só trocou alguns detalhes. E realmente faz toda a diferença fazer essa troca aí nos detalhes, deixar o carro com a aparência de um carro mais completo, né. Aqui a gente mudou algumas coisas que eu falei pra vocês no início do vídeo, vou mostrar aqui direitinho pra vocês. A primeira coisa aqui é a churrasqueira, né. A churrasqueira
seladora eu não apliquei o primer nela, justamente porque eu não ia conseguir fazer um lixamento tão perfeito aqui na parte dessas aletas aqui. Então eu simplesmente apliquei a seladora e fiz a pintura em cima dela. Ficou muito boa, ficou como se fosse um black piano com uma certa leve textura, tá ligado? Que copiou a textura que tinha nela. A outra coisa que eu pintei também foi o bracinho dos limpadores, né? Não faz muito sentido pintar aqui, deixar pretinho aqui e o bracinho meio esbranquiçado. Então já pintei eles, falta só a capinha deles ali pra finalizar. Aí depois eu passei aqui pra pintura do retrovisor, foi uma das coisas que eu mudei, né? Eu falei com vocês no início que eu ia pintar a capa de prata e o retrovisor de black piano igual tá aí. Na verdade eu e meu irmão começamos a trocar ideia, começamos a observar em alguns carros, tem alguns modelos que já vem com o retrovisor todo preto. E eu acho que ficaria legal toda essa janela aqui em black piano. Então a gente optou em pintar tudo de black piano, tanto a capa quanto o retrovisor. E ficou dessa forma aí. Eu achei que ficou legal, com prata também ficaria top. É mais gosto mesmo. Acho que as duas opções ficariam legal, a gente optou por essa, mas a outra também ficaria muito top também. Assim como a gente pintou também o acabamento aqui na parte de trás, justamente para fazer todo esse contorno aí na lateral do carro, tá ligado? Igual vocês estão vendo aí. Então fechou a lateral toda em black piano e a parte de cima também, junto com a churrasqueira, o teto e o isso filme tudo direito. E o último detalhe aqui, né, que é as maçanetas, né? Pintamos as maçanetas, já instalei, ficou muito bom, gostei da experiência em tinta poliéster, né? Ainda não tinha pintado poliéster igual eu falei pra vocês. Gostei da experiência, o verniz aplicou muito legal, fiz a instalação e ficou muito top. A cor bateu bem, só que ainda falta um polimento total no carro. Meu carro ainda tem umas marquinhas de estacionamento, sabe como é que é, né? Carro do dia a dia, o pessoal bate porta, encosta, enfim. Vou tentar fazer um polimento geral nele, inclusive por causa da questão dos frisos. Os frisos eu ia pintar de prata, ainda tô na dúvida. Na verdade, eu quero deixar sem friso, a gente optou em deixar sem friso, porém tem umas marcas aqui do friso, tá vendo? Até a cola tirou alguns detalhes, então eu tô querendo fazer um polimento geral dessa parte da porta aqui, ver como que vai ficar, tanto de um lado quanto do outro. Se me agradar, eu vou deixar sem friso, meio que padrão dos carros mais atuais. Hoje em dia os carros mais atuais estão vindo sem friso, só com alguns detalhes na lataria da porta. Eu acho que fica legal, fica mais clean a lateral do carro e dá um aspecto mais atual pro carro, mais novo, né? Se eu conseguir fazer o polimento e ficar bom, eu vou deixar assim, igual vocês estão vendo aí. De longe, praticamente não dá pra ver, mas no claro, acaba dando pra ver a mancha ali do friso e alguns detalhezinhos. Então eu vou ter que optar ainda. Se por acaso eu tiver que reinstalar o friso, eu vou pintar eles exatamente como eu pintei as maçanetas ali. E vamos instalar o friso na lateral do carro. Mas o resultado foi esse aí que vocês estão vendo. Eu gostei bastante, deu uma rejuvenescida no carro, principalmente depois da lavagem. Vamos dar um polimento geral no carro, vai ficar melhor ainda. E eu recomendo muito fazer isso, porque aumenta o valor do carro na hora da revenda. Se eu colocar os detalhes do carro, modelo mais novo, né? Ou então dá uma melhorada no aspecto geral do carro, mesmo que o seu carro já seja do modelo mais novo, dá uma leve atualizada assim para um design que poderia ser um modelo mais atual dele. Eu acho que dá um valor a mais na revenda. Aqui eu gastei bem pouco, na verdade eu só comprei meio quarto, que dá uns 400 ml de tinta prata, né, poliéster, para fazer as maçanetas. Eu achei que eu ia até usar mais, quando na verdade eu troquei ali a parte da capa do retrovisor para preto e não pintei os frisos, não sei se eu vou pintar. Usei bem pouco, mas era o mínimo que a loja fazia, paguei em torno de 40 e poucos reais. O restante do material eu já tinha tudo aqui. Primer eu já tinha, a tinta preta eu já tinha, todos os materiais ali de catalisação e de diluição, né, thinner e catalisador eu já tinha aqui. Então para mim foi só o preço da tinta prata que eu tive que mandar fazer exatamente da cor do carro. Mas se você não tem compressor e essas paradas que eu usei aqui, esse maquinário que eu usei para fazer esse tipo de pintura, também é possível fazer todo esse procedimento aqui no spray. Não fica exatamente com a mesma qualidade, mas dá para fazer bem próximo e você consegue mandar fazer a tinta do seu carro em latas de spray. Eu acho que é o suficiente para você pintar todos esses detalhes, uma latinha já dá tranquilo. Então compraria uma lata de seladora, uma lata de primer, uma lata da tinta do seu carro e uma lata de verniz. Dá para fazer todos esses procedimentos que eu fiz, lixar a peça, aplicar a seladora, aplicar o primer, lixar o primer, aplicar a tinta e aplicar o verniz em seguida. Dá para fazer todo esse procedimento com uma latinha de cada um desses materiais aí que eu falei. Então para mim valeu muito a pena, o carro ficou com outro design aqui. Igual eu falei, o pessoal daqui da rua falou que parecia que eu tinha pintado o carro. Depois que eu lavei, instalei tudo direitinho, o carro ficou mais clean, mais chapado assim. Enfim, não sei explicar direito, mas ficou bem diferente. Eu gostei, beleza? Mas eu acho que é isso, pessoal. Vou ficar por aqui, videozinho bem, assim, resumido, né? Não fiquei enrolando muito. Era mais para mostrar essa modificação e dar essa ideia aí para quem tem um carro aí, quer dar uma repaginada no carro bem simples, dá para fazer isso, beleza? Até o próximo vídeo. Valeu!